Espírito Santo. O Espírito Santo não era dada a qualquer um. Antes da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo não era dada a qualquer um. O Espírito Santo era dada sob medida. Não era para qualquer um. Mas, pregadora, por que o Espírito Santo não era dado a qualquer um? O Espírito Santo não era dado a qualquer um, porque quando Adão pecou contra Deus, quando o pecado entrou na vida do homem, o Espírito que estava sobre Adão foi tão machucado, foi tão ferido, Adão conseguiu entristecer tanto o Espírito Santo até o ponto de Deus retirar o seu Espírito e não dar mais a qualquer um. Amados irmãos, o Espírito Santo não era dado a qualquer um no Antigo Testamento. Só 3 pessoas tinham o privilégio de receber o Espírito Santo, que eram os reis, os profetas e os sacerdotes. Só esses 3 tinham o privilégio de receber o Espírito Santo. Porque quando o pecado entrou na vida do homem, o pecado cada vez mais, que Deus sempre levantava um homem para conduzir o seu povo no caminho certo. Deus levantou Noé. Noé cheio do Espírito Santo, avisando ao povo sobre o dilúvio, e o povo não quis dar ouvido. E quando o dilúvio chegou, todo ser vivente que havia na face da terra foi morto. De Noé, Deus levantou Abraão. De Abraão, Deus levantou Isaac. De Isaac, Deus levantou Jacó. De Jacó, Deus levantou José. E de José, Deus levantou Moisés. Moisés, cheio do Espírito Santo, conduzindo, tirou o povo da terra do Egito e levou o povo até a terra prometida. Mas durante a caminhada, Moisés se cansou. Moisés se cansou porque aquele povo era tão obstinado, aquele povo era tão pecador, que Moisés se cansou até o ponto dele dizer para Deus: Pai, por que fizeste este mal para mim? Por que não achei graça em teus olhos? Porventura gerei eu este povo? Gerei eu este povo? Moisés disse para Deus: não posso levar todo este povo, porque a multidão é muito pesada. Isso em Números capítulo 11, versículo 11 até o versículo 15. Moisés disse isso para Deus. E Deus, ouvindo Moisés, no versículo 16 em diante, Deus responde a Moisés e diz a Moisés: Moisés, traga até mim 70 homens do povo, os anciões do povo e seus ofícios, e eu retirarei o espírito que está sobre ti e colocarei neles. Amados irmãos, prestem atenção no versículo 17 em Números capítulo 11, versículo 17. O versículo 17 me chamou muito a atenção. Por que Deus retirou uma porção de espírito que estava sobre Moisés para dar naqueles homens? Por que Deus não deu uma experiência nova para aqueles homens? Amado, naquela altura, Deus não dava experiência nova para qualquer pessoa.
Deus não dava experiência nova para qualquer pessoa. E Deus falando ainda com Moisés, Moisés reuniu os 30 homens que Deus tinha ordenado para ele e trouxe até a tenda da congregação. E Moisés trouxe aqueles homens perante a presença do Senhor. E a presença do Senhor veio como uma nuvem. E aqueles homens que estavam no arraial, na congregação, Deus retirou o Espírito, uma porção do Espírito que estava sobre Moisés e deu naqueles homens. Isso no capítulo 25. Deus retirou e deu naqueles homens. Mas o versículo 26 é que me chama mais atenção. Porque Moisés não trouxe os tentações. Dentro da congregação não tinha as tentações, mas 68. 2 deles não estavam dentro da congregação, que a Bíblia faz menção do nome deles, Eldade e Meldade. Eles não estavam dentro da congregação, eles estavam fora da congregação. Mas o Espírito Santo foi até Eldade e Meldade. Irmãos, você pode estar dentro, quando você pode estar fora, mas se você for um dos escolhidos, o Espírito Santo vai alcançar você. Não importa o lugar onde você esteja, se você for um dos escolhidos, o Espírito Santo vai alcançar, você vai até você. Eldade e Meldade não estavam dentro da congregação, mas o Espírito Santo foi até eles e eles começaram a profetizar. E havia um moço que passando viu Eldade e Meldade a profetizar. E aí aquele moço vendo isso vai até a tenda de Moisés para contar a Moisés o que estava se passando. E aquele moço chegando até a tenda de Moisés se depara com Josué. E Josué para aquele moço e pergunta o que se passa. E ele diz: Eldade e Meldade estão ali fora profetizando. E Josué, vendo que o povo que estava dentro também da congregação também profetizava, ele foi até a tenda de Moisés, perante Moisés, e ele diz: Moisés, tem alguns homens aqui, dentro e fora da congregação, que estão a profetizar, que estão a falar no nome do Senhor. E Moisés olha para Josué. O versículo 29 me chama muita atenção, porque Moisés olha para Josué e diz para Josué: Josué, oxalá que todo o povo fosse profeta, que o Espírito do Senhor, que o Senhor lhes desse o Espírito Santo. Olha como o Espírito Santo não era dado para qualquer um. O Espírito Santo era dado sobre medida. Moisés diz para Josué: Josué, oxalá que todo o povo fosse profeta, que o Senhor lhes desse o Espírito. Oxalá que todo o povo fosse profeta e o Senhor lhes desse o Espírito. Mas o Espírito Santo não falava toda hora. O Espírito Santo tinha o seu momento de falar. Em 2 de Reis, capítulo 3, a Bíblia vai nos contar
verei. Mas naquele dia, o céu estava de bronze. O Senhor não falava nada. O Senhor não falava. E Eliseu sabia muito bem que a única forma de fazer que o Senhor falasse alguma coisa é se alguém tocasse uma música. No versículo 15 de 2 de Reis, capítulo 3, o versículo 15 é que me chamou muito a atenção. Porque Eliseu fala: traz até mim um trajador. Trajador significa um instrumento de cordas, como de harpa. E Eliseu fala: traz a mim um trajador. E trouxeram um trajador perante Eliseu. E Eliseu chama o moço para tocar esse trajador. Amado, quando o moço começa a tocar o trajador, a música tem tanto poder que ela abre os céus. E os servos do Senhor ficam perante a presença do Senhor. E quando o músico toca e os céus se abrem, os servos do Senhor falam: agora, Senhor, pode falar. Davi, quando o espírito maligno estava sobre o rei Saul, Davi tocava sempre uma harpa para exatamente o espírito maligno que estava sobre o rei. E o espírito desaparecia. O espírito desaparecia. Eu abro aqui um parênteses para dizer: amado, qual música você anda ouvindo? Qual música tem tocado no seu celular? A música também é um meio de adoração. Assim como o louvor é um meio de adoração, a música também é. Há muitos que dizem: no meu telefone tem músicas românticas, mas não tem música que ofende, que fala línguas impróprias, é só música romântica. Amados, quando você está ouvindo essa música está te levando a adorar a Deus ou não? Essa música está a exaltar a Deus ou não? Essa música está te aproximar de Deus ou está te afastar de Deus? E quem está querendo ouvir essa música? O teu espírito ou a tua carne? Quem você está a alimentar? O teu espírito ou a tua carne? Amado, tenha muito cuidado. A música é um meio de adoração. E com ela nós adoramos a Deus, mas também adoramos a Satanás. E Eliseu, perante a presença do Senhor, quando o músico começa a tocar o trajador, a presença do Senhor se manifesta naquele local. E a mão do Senhor vem sobre o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu começa a falar e dizendo para o rei o que eles haviam de fazer para que vencessem esta guerra. Mas, amado, o pecado era tanto, mas tanto. O povo de Deus pecava tanto, mas tanto contra o Senhor, que Deus novamente se calou. Chegou numa altura que Deus novamente se calou. E o povo clamava, pedindo uma resposta de Deus. O povo clamava, pedindo uma resposta. E o Senhor usa o profeta Joel. Em Joel capítulo 1, versículo 13 em diante, o povo clamando, pedindo uma resposta. O Senhor usa o profeta Joel. E diz ao profeta Joel para falar ao
Gemei, ministério do altar. Entrai e passai vestido de saco durante a noite. Ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a eliminação de cordas foram da casa de Davi. Santificai um jejum, apragai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Joel deu uma instrução ao povo e o povo seguiu a orientação de Joel. O povo clamava ao Senhor, que no versículo 19 de Joel capítulo 1, o povo diz assim: a ti, ó Senhor, clamo, porque fogo consumiu pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. E o povo clamava ao Senhor, mas o Senhor não se convenceu da sua adoração. Que no versículo 2 de Joel, do capítulo 12, o Senhor diz assim para o povo: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum e com choros, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compreensivo, e tardo em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. O Senhor não se convenceu da adoração daquele povo, porque aquele povo rasgava as suas vestes, mas o coração estava distante. Aquele povo rasgava a sua veste, se rasgava perante a presença do Senhor, mas o coração estava distante. Que o Senhor disse: eu não quero que vocês rasguem as vossas vestes. Eu quero que vocês rasguem o vosso coração e se arrependam em espírito e em verdade a mim. Só assim eu ouvirei o vosso clamor. Só assim. E quando aquele povo rasgou o seu coração, se converteu de espírito e em verdade ao Senhor, o Senhor usa o seu profeta novamente. E no versículo 17, aquele povo chora, o sacerdote, ministro do Senhor, entre o padre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escarnecimento dele, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Aquele povo chorou. Todos choravam. Os ministros do Senhor choravam. Os sacerdotes choravam. A igreja chorava. A igreja rasgou o seu coração. Rasgou o seu coração. Que o Senhor diz. No versículo 21, o Senhor diz: não temas, ó terra. Regozijai-te e alegrai-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque o pasto do deserto reverdecerão, porque a videira dará o seu fruto na sua força. O Senhor ouviu o clamor daquele povo, porque aquele povo já não rasgava mais só a sua veste, mas também rasgava o seu coração. E o Senhor ouviu. E Ele diz ainda, no versículo 28, Deus faz uma promessa para aquele povo. E Ele diz: ai de ser que depois derramarei o meu espírito, e toda a carne, e vossos filhos, e vossas
o Senhor faz uma promessa para aquele povo. E anos se passaram, mas aquele povo continuou pecando. Aquele povo pecou novamente contra Deus. Até o ponto de Deus dizer em Malaquias, capítulo 1, versículo 10. Deus diz: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa mão abolação. O Senhor já não teve mais prazer, porque aquele povo era tão pecador que o Senhor já disse: não tenho mais prazer na vossa adoração. Eu já não vou ouvir mais a vossa adoração. E naquele momento, Deus retirou de novo seu Espírito sobre a face da terra. Deus retirou novamente o seu Espírito sobre a face da terra. E Deus já não falava mais nada. E Deus deu um grito que fala através do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Deus dá um grito e diz para o profeta Isaías: a quem enviarei? Mas pregadora, por que Deus gritou? Porque Deus veio e aquele povo negou Deus. O Espírito Santo esteve aqui na terra e aquele povo negou. O Espírito Santo, Deus levantou os seus profetas e aquele povo negou. E Deus deu um grito de desespero: a quem enviarei? Quem irá por nós? Parece que o anjo, em Apocalipse capítulo 5, versículo 3, ele diz: ninguém nos céus, nem na terra, mas havia um que era digno de cumprir toda a lei e de nos salvar. Havia só um, que é Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus Cristo de Nazaré, Deus desceu novamente, para salvar eu, você, da escravidão do pecado e da ira vindoura de Deus. Jesus Cristo se entregou naquela cruz para me salvar e para te salvar. Mas antes de Jesus subir para o Pai, Deus veio para os seus e os seus não o aceitaram. Mas todos aqueles, quando o aceitaram, deu-lhe o poder de serem dignos, de serem chamados filhos de Deus. O Senhor veio e todos aqueles, quando o aceitaram, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. E o Senhor diz para aqueles que o aceitaram: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Lucas capítulo 24, versículo 29. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E quando Jesus se foi,
havia em Jerusalém uma festa. E os discípulos e alguns homens se reuniram em uma casa. Não queriam fazer parte daquela festa. Os discípulos se reuniram numa casa. Naquela casa eles não ficaram falando das suas experiências que tinham com Deus. Não ficaram rindo. Não ficaram bebendo. Não. Eles se reuniram naquela casa para orar. Para buscar o Espírito Santo. Eles se lembraram da promessa que o Senhor tinha lhes feito, que enviaria o outro Consolador. Eles se lembraram da promessa de Joel, que toda a carne ia ser cheia do Espírito Santo. E eles se reuniram naquela casa e eles começaram a orar, começaram a buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Mas, amados, havia muitos homens dentro daquela casa. Havia muitos homens dentro daquela casa. E alguns começaram a se retirar, porque eles viam, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. E eles começaram a se retirar. E eles saindo, ficaram apenas alguns homens. E a descida do Espírito Santo não aconteceu só num dia. A descida do Espírito Santo demorou muito, 10 dias. E aqueles homens ficaram ali orando, e chamando pela presença do Espírito Santo. E eles começaram a orar de uma forma diferente. Eles começaram a orar de uma forma diferente, que o Espírito Santo foi tão atraído de uma maneira tremenda. Amados, a sua boca não era a única que estava a orar. O seu coração orava, a sua alma orava, o seu pensamento orava, o seu corpo todo orava, tudo neles orava. Não só a sua vestes, o seu coração. A Bíblia diz, aonde tiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Não só a boca deles estava a orar, tudo neles orava, tudo. A sua alma, a sua mente entrou em contato com o seu coração com a sua alma, o seu corpo entrou em contato. Eles ficaram lá juntos. Todo o seu corpo, todo o seu ser orava. Todo o seu ser orava. E, amados, Deus está dizendo nessa noite: eu não quero que só a tua boca ora. Eu não quero que só a tua boca ora. Eu quero que todo o teu coração, que todo o teu corpo ora. Que tudo que há em ti ora. Quando tudo em ti orar, vocês verão grandes coisas. Porque muitas das vezes nós oramos com a nossa boca e depois nos cansamos. A oração é esforçada, não é unânime. A oração é esforçada. Nós esforçamos muito a oração que depois nos cansamos. Deus não quer isso. Oração espontânea. Unidos para receber a promessa do Espírito Santo. Até aqui, palavra do Senhor.